Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril. Ontem eu falei aqui, até num vídeo extra, assim, de última hora, sem ainda maiores informações, que a PGR pediu a prisão do Moro. Na verdade, eu li o documento da PGR, a manifestação da PGR, e francamente ali eu não vejo isso escrito. Quem fez isso foi uma das vice-procuradoras, que se chama Lindor Amaral, acho que é Amaral, que ela, durante o governo Bolsonaro, ela fez manifestações horrorosas. Ela é péssima. Péssima na política, porque é bolsonarista, e péssima tecnicamente, apesar de não ser nenhum grande entendedor, mas algumas coisas são banais e visíveis, né? E aí, o curioso é que ela fala que o que o Moro fez é crime, que é calúnia, perfeito. Aí ela não fala em pedido de prisão, ela fala em indenização, até porque, isso aí eu não tenho certeza, mas eu ouvi de vários, de que o crime de calúnia não prevê prisão em regime fechado, mas não tenho certeza, quero deixar isso claro. E ela pede uma indenização para isso eu acho corretíssimo, para o Gilmar Mendes, que foi ofendido. Foi sem querer, não interessa. O problema, e isso a imprensa não fala, o cara tá numa festa lá íntima, com a turminha dele, patota dele, né? Aí faz uma brincadeira dessa, tá vendo que o cara tá ali com o celular gravando ele. Aí o cara faz aspas essa brincadeira. E aí alguém da festa, provavelmente o próprio cara que gravou, divulga. Ele que vai procurar saber, aí depois ele fica assim, tiraram do contexto, manipularam o vídeo. Vai falar com teus amigos, cara, foram teus amigos. Vai falar. Enfim, agora o curioso, que aí, isso é que eu achei péssimo, se não prevê a pena de prisão, se ela não pediu a pena de prisão, aí ela diz assim, e que ele perca o mandato caso seja condenado a mais de 4 anos de regime fechado. Sinceramente, não dá para ligar A com B, Lé com Cré. É típico dela, é típico do Aras também. O que eu acho disso tudo? Eu acho que se bobear, nem uma indenização para o Gilmar Mendes vai sair. A bem da verdade, eu quero dizer que coisas semelhantes a gente ouviu aos borbotões. O que o Bolsonaro falou dos ministros do STF e do Lula e de vários outros é uma grandeza. O que quase todos os ministros do Bolsonaro falaram a respeito desses e outros personagens é uma grandeza. E várias outras pessoas, independentemente até de serem bolsonaristas, várias outras pessoas, de vez em quando você vê, tu diz assim, cara, eu não acredito que o cara disse isso assim, que impunemente. No Brasil, não sei como é que está no resto do mundo, isso eu não sei, mas no Brasil se perdeu muito essa noção do que pode ser dito, falado, feito, tá meio que bunda lelê. E aí tá difícil. Agora tem que botar freio. Eu acho, no final, que o Moro vai ter só um calorzinho na bunda para sentir o seguinte, ô Marreco, tu já foi rei lá em Curitiba, né? Aquela vagabundagem lá daquela justiça de Curitiba. Agora você escolheu um caminho, você tá longe de ser rei. E abra o olho, porque senão numa dessa tu pode se ferrar. E a mulher dele também. A mulher dele foi considerada a deputada mais antipática da Câmara dos Deputados. Lá entre os próprios deputados. Interessante, né? Bom, agora o curioso é ele dizer que o Brasil hoje vive tempos sombrios e que o devido processo legal não está sendo respeitado. É mesmo, Moro? Tive que fazer uma pequena interrupção, mas vamos voltar. É mesmo, Moro? Você que tanto descumpriu o processo legal, que nunca se importou com o processo legal, que violou o processo legal, agora você está reclamando.
Ai, ai. Gente, o STJ, não é o STF, o STJ, autorizou que a Polícia Federal investigue o Cláudio Castro por corrupção. Ai, meu Deus. Mais um governador bem enrolado. O Thiago Brenan é um bolsonarista, acho que é professor de educação física, de musculação, de academia, sei lá, esses caras fortinhos, metidos pra caramba. Acho que é isso, tá, gente? Eu, francamente, pessoas desprezíveis assim, eu não procuro saber muito da vida delas, não. Eu só pego o cerne da notícia para passar para vocês, porque aí sim é importante. Ele estava com mandado de prisão por estupro, cárcere privado e agressão de mulheres, mandado de prisão expedido aqui pelo Brasil. E ele estava foragido lá nos Emirados Árabes. O Brasil já havia pedido a extradição, só que eles não estavam liberando. Coincidência ou não, o Lula diz que não tocou nesse assunto lá nos Emirados Árabes, mas coincidência ou não, quando o Lula foi lá, os Emirados Árabes anunciou que estava concedendo a extradição e a Polícia Federal está indo para lá. Ele já está preso lá nos Emirados Árabes e a Polícia Federal está indo para lá para trazê-lo para o Brasil. Deve chegar aqui sexta-feira para cumprir a merecida prisão, não sei por quanto tempo, enfim, aí não tem esses detalhes. Mas importante, que mostra também como é que o Lula teve influência neste caso, muito importante. A Polícia Federal foi hoje às ruas para cumprir 16 mandados de prisão ainda sobre o 8 de janeiro. Chama a atenção, eu realmente, eu não sou melhor do que ninguém, obviamente, mas eu fico impressionado como é que a imprensa não pega certos detalhes. Chama a atenção o seguinte, vamos lá, vamos recapitular. Dia 8 de janeiro, um monte de gente fez aqueles atos terroristas todos, um monte de gente foi presa ali, certo? A Polícia Federal continua investigando e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ainda acha gente metida naquilo e aí a justiça está determinando prisão. Eu quero dizer que essas pessoas têm muito mais risco de se ferrarem muito. Porque não pode dizer que são aquelas assim, que estavam lá no oba-oba, que a polícia passou, levou, não sabe bem como, que vai ver se realmente o cara tem culpa ou não. Esses aqui, depois de 3 meses, com a polícia ali investigando, deve ter muita coisa contra eles. A justiça, a imprensa não toca nisso, só fala assim, tá prendendo e tal, mas ninguém faz esse link de que esses caras, o nível de investigação, se foi bem feito, imagino que tenha sido. E aí, assim, o que deve ter de prova, de indícios e tal, muito maior do que todos aqueles que foram pegos lá naquele momento. Tirando, claro, quem foi pego em flagrante mesmo delito. Né? Enfim, dentre estes, um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira. É de chamar muita atenção. Tenente-coronel, gente, é quase um coronel, ou seja, é um oficial graduado da Força Aérea Brasileira. Esse é um que foi preso hoje, esse está preso. Eu fico sempre pensando o seguinte, quantos mais do alto escalão das Forças Armadas estiveram metidos nesta tentativa, na verdade, de um golpe de Estado que foi abortado pela ação firme do governo Lula. E só um detalhe, e queriam que o Lula convocasse as Forças Armadas. Imagine as Forças Armadas, aspas, combatendo gente graduada das Forças Armadas. O Lula fez certíssimo, de forma alguma, vamos resolver isso pelo poder civil. E volta a ressaltar, o interventor na segurança pública, a mando do Flávio Dino, o cara se chama Ricardo Capelli, que foi o interventor lá, foi espetacular. Então, palmas para Ricardo Capelli, palmas para Dino, que o escolheu, e palmas para o Lula, que tomou a atitude correta. As igrejas evangélicas... gente, eu estou trocando tudo hoje está meio ruim. As igrejas evangélicas são contra a taxação dos sites de aposta. Eu estou impressionado. Outro dia eu falei aqui, né? Os clubes de futebol são contra.
Gente, o que o clube de futebol tem a ver? Aí eu descobri, 19 deles são patrocinados pelos sites de aposta. Apesar que não tem nada a ver, o cara vai ser taxado lá e vai continuar patrocinando aqui. Informação importante, na Premier League, que é o campeonato inglês, a organização da Premier League e os clubes decidiram que nenhum clube mais da Inglaterra será patrocinado por sites de apostas. Decisão acertadíssima que deveria ser seguida aqui pelo Brasil. Mas voltando aos evangélicos, aí eu fico pensando o seguinte, não é contra a religião evangélica incentivar a jogatina em sites de aposta? O cara perde o dinheiro dele no dízimo, depois perde o dinheiro dele nos sites de aposta. Será que as igrejas evangélicas lavam dinheiro nos sites de aposta? Eu não duvido. Não estou acusando, mas não duvido. O governo recuou e vai manter a isenção das compras nos sites chineses até $50. Enfim, eu acho isso discutível, mas o que eu não concordo, e aí se o governo... O que o governo está dizendo é que vai manter a restrição à sonegação, né? Por quê? Porque, na verdade, eu já expliquei isso aqui, ao invés de ser de pessoa física para pessoa física, na verdade é de empresas para pessoa física, só que tratando como se fossem pessoa física para pessoa física. É uma burla ao fisco. Espero muito que isso aconteça, porque senão mesmo sendo, são só $50, mas está errado. Ontem li uma crítica que me pareceu bem correta enfim, bem correta. Ela dizia que apesar do voto do Brasil na ONU condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia, quando Lula fala, ele acaba se dedicando mais a chamar atenção, como foi agora recentemente, para a também responsabilidade da Ucrânia, além das responsabilidades especialmente dos Estados Unidos e da Europa. E aí cumpre também dar um esclarecimento, que eu já estou para fazer isso há um tempo, só que eu esqueço na hora, que é assim, o que a mídia ocidental, toda a mídia ocidental, mas a mídia do Brasil também, deixam transparecer que o mundo todo está contra a Rússia. Não é verdade. É o mundo todo, na visão deles, que são totalitários, e acham que o mundo se resume a 10 ou 15 países. A maioria dos países não condena a Rússia. Não condena a Rússia. Ou, pelo menos, não condena no estilo dos Estados Unidos e da Europa. Na verdade, quem condena a Rússia? Estados Unidos e Canadá. Na América, só Estados Unidos e Canadá. Toda a América Latina se mantém neutra. Na Europa, quase todos. O Japão, a Austrália, a Coreia do Sul e Israel. São 100 e varadas países. Então, assim, e aí vai dizer assim, mas são países que não... Gente, a América do Sul não é de se desprezar. A África, apesar dos preconceitos contra a África, não menosprezem a África. E aí, quando chega ali Oriente Médio, Eurásia... Então, assim, isso é bom a gente deixar claro, porque parece assim, tá todo mundo contra a Rússia, menos o Brasil. Não. O Brasil, em tese, está junto com a maioria dos países do mundo. Em tese que eu digo assim, na verdade é isso mesmo, mas eu estou dizendo que em relação a essa visão deturpada que a imprensa ocidental passa achando que Estados Unidos e Europa é que mandam no mundo e o resto é porra nenhuma. Desculpe o termo. Mas então, quando Lula fala, dá a impressão de que ele só responsabiliza a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa. E é verdade, na verdade dá essa impressão, apesar do voto do Brasil, que inclusive é o que mais importa ter sido de condenação à Rússia. Ele entendeu isso, deve ter ouvido assessores, deve ter inclusive lido a mesma crítica que eu li, enfim, e deixou hoje claríssimo que a invasão do território ucraniano é indefensável. Ele reafirmou o voto do Brasil na ONU
de forma explícita. E aí, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, quero dizer para vocês o seguinte, nessas questões de mundo, guerra, confusão, quem fala pelo presidente dos Estados Unidos é o Departamento de Estado. É um super ministério, vamos dizer assim, deles para essas questões. Que também ontem andaram falando bobagem a respeito do Brasil, falando que o Brasil era papagaio de pirata dos russos e tal, e aí acertadamente a diplomacia brasileira reagiu à altura. Hoje também eles baixaram a bola e disseram, o Brasil pode se relacionar com quem quiser. Ufa, eu estava preocupado dos Estados Unidos dizerem com quem o Brasil ou qualquer outro país do mundo, como eles fazem com vários, podem se relacionar. Lula hoje se reuniu com governadores e representantes dos 3 poderes, judiciário e legislativo também, para tratar da violência nas escolas. A Operação Escola Segura prendeu 225 pessoas já, desde que foi implantada, coisa de uma semana, 10 dias, derrubou 756 perfis de violência nas redes sociais e destinou 3 bilhões para que estados e municípios tomem providências para proteger as crianças. O governo federal, acho que eu não preciso dizer aqui, mas vou dizer, não apoia medidas do tipo botar polícia dentro da escola, etc. e tal. Então, são outros tipos de apoio, essa verba vai servir para outras coisas, são psicólogos, são orientadores, são talvez até vigilância do lado de fora da escola, mas não dentro, enfim. E o Alexandre de Moraes, que estava presente, deu a letra, como se diz na gíria. Aspas para ele, as redes sociais não podem alegar que desconhecem que elas são usadas para a violência. Elas ganham muito dinheiro com isso e precisam tomar providências para evitar que isto aconteça. Se elas se omitirem, serão responsabilizadas criminalmente. Eu acho perfeito, é exatamente isso, e eu espero muito. O governo está propondo, tem uma proposta do governo de uma legislação para conter esses abusos nas redes sociais. A oposição bolsonarista está dizendo, isso vai contra a liberdade de expressão. Não vai não, vai contra o crime, é isso. Tchau, até amanhã.